Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal. Hoje eu trouxe para vocês esse projeto, vou ensinar vocês a fazerem a hortênsia, os girassóis, o girassol aberto e o girassol fechado, né? Para começar a hortênsia, eu já fiz a base aqui e sejam muito bem-vindos a mais essa aula. Eu espero que vocês gostem. Eu já adiantei o projeto porque é para a aula não ficar tão longa, mas depois vocês me falam se vocês quiserem que eu faça mais detalhado. As folhas, principalmente, tem muita gente que tem dificuldade com folhas. Eu pretendo fazer uma aula só de folhas. Minha voz está um pouco de preguiça, tá muito cedo aqui, né? 4h30 da madrugada, acordei e falei, vou pintar um bocado pro pessoal. E vamos lá. Eu já tinha feito essa base aqui. Essa base ela é muito simples. E eu usei o azul caribe, o pitaia, o magenta e o violeta. Então eu faço a base somente esfumando, depositando a tinta, né? Em movimento giratório e vou mesclando. A hortênsia, ela é multicolorida, então a gente pode criar bem na hora de pintar a hortênsia com várias cores. Aqui eu posso colocar um pouquinho mais do violeta e vamos mesclando as cores. Isso aqui vai ficar o fundo. Agora, para poder fazer as pétalas, eu uso esse pincel aqui, que é o... Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Que é a 844 da Tigre. É o língua de gato, né, que eles chamam. Eu acho que ele facilita bastante na hora de fazer as florzinhas da hortênsia. Tá certo? Então, vamos começar. Não esqueçam de dar um like, né, curtir o canal, dizer se estão gostando das aulas. Tem também o Instagram, temos nosso grupo no Telegram, lá serve para passar alguns materiais para vocês, passar os riscos, passar a aula escrita. Então, vocês querendo, tem o link aqui embaixo do vídeo. Olha, como que eu faço agora para poder fazer as folhinhas, as pétalazinhas, né? Eu vou começar com um pincelzinho menor e eu vou sempre usando duas cores juntas. Aqui, como eu comecei com o azul, eu vou usar o branco e o azul. Ó, eu venho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Coloco no branco, coloco no azul. E vou fazer a primeira pétala. Então, eu vou puxar pra cá. Depois, do lado de cá, vou puxar pra cá e giro o pincel, deixando ele em pé pra fazer a pontinha. Ó. Em uma e outra, eu encosto o pincel, giro ele pra cá. Depois, eu giro ele pra cá. E giro o pincel, deixando ele retinho para fazer a pontinha. E aí eu vou ajeitando aqui a tinta. A hortênsia, elas são 3 pétalazinhas, uma aqui e outra aqui. Então, vamos fazer a próxima. Eu posso, ora vir primeiro no azul e depois no branco, e ora ir no branco, depois no azul. Na hora que eu deposito a tinta, fica diferente, ó. Giro e puxo. Encosto o pincel, giro ele sobre a própria base, ó, e puxo a pontinha. Tá vendo? Se a gente coloca primeiro, vai primeiro no azul e depois no branco, a base embaixo vai ficar mais azulada. Se eu for primeiro no branco e depois no azul, ela vai ficar mais esbranquiçada.
Feito isso, agora eu vou fazer uma meia folhinha aqui e outra meia pétalazinha aqui. Agora nós vamos para a próxima. Ó, vou molhar aqui, molhar no branco, encosto e giro deixando ele reto. Encosto e giro deixando ele reto. Isso vocês podem fazer com outro pincel comum também. Se não tiver esse língua de gato, pode ser o outro comum. Olha, encosto e puxo. Encosto e puxo. E ajeito. Essa aqui é só uma primeira base para as florzinhas. Depois a gente vai vir fazendo os outros detalhes. E assim nós vamos fazer todas elas até completar toda a flor, né? A flor inteira. Elas são várias florzinhas, mas para dar uma flor inteira. Então, vou seguir aqui. Agora, eu vou usar também o magenta e o pitaia. E vou começar a mesclar. Essa aula tá sendo uma aula meio preguiçosa, né? Muito cedo e meu filho ainda tá dormindo. Então, eu tô aqui falando baixinho com vocês e pintando para adiantar. Hoje eu tenho muita coisa que fazer, vou adiantar um pouco o vídeo pro pessoal para não deixar de trazer aula para vocês. Mas aí a gente vai trabalhando aqui bem quietinha. Para não perturbar, né, quem tá descansando ainda. Vamos seguindo sempre mesclando, ora com magenta, ora com o pitaia, ora com azul. A hortênsia, ela tem a capacidade, né, de ir absorvendo a cor, às vezes, da outra que está próxima. Então, a gente pode dar uma misturada que fica bem legal. Tem umas que acabam ficando multicoloridas. E vamos seguir, preenchendo todo o espaço.
Eu vou trocar o pincel agora, eu vou fazer umas um pouco maiores aqui. E aí eu vou usar o violeta também. Primeiro no violeta, depois no branco. Eu fazendo aqui um pouquinho maior, vai dar a impressão de que esse buquê tá mais perto, tá mais próximo. Em alguns locais eu vou colocando só meia pétalazinha, só para preencher. Vamos seguindo, completando aqui. Como eu disse, isso aqui é como se fosse um esboço. Depois nós vamos vir completando os espaços e vamos vir também acentuando luz, sombra, fazendo um miolinho. Mas a gente vai preenchendo assim primeiro e aí depois a gente observa onde precisa completar. Eu gosto sempre de fazer com branco, porque depois que esse branco seca, já vai ficando o fundo. Essa cor de fundo que eu fiz, né, ela já vai ficando. E o branco já fica como se fosse a luz. A minha gata tá aqui do lado. Pulou. Sai daí, Marie, tá atrapalhando a luz. Nossa, as tintas todas abertas aqui, ela vai derrubar. Deixa só eu tirar aqui, pra cá, arrumar um espaço para ela deitar aqui. Isso, fica aí. Tá mexendo, esse suporte tá movimentando. Então vamos dar seguimento aqui. Ela deitou aqui do lado, a patinha dela aparecendo aqui no vídeo. Ela gosta muito de ficar perto quando a gente está fazendo as coisas. Eu tenho duas, essa aqui é a mais dengosa. Aqui a gente pode passar um pouquinho por cima da folha, não tem problema. Vamos seguindo, preenchendo tudo. Eu gosto de deixar esses excessos de tinta, porque depois fica bem bonito a hora que seca. Aqui eu vou voltar com um pincel pequeno, um pincelzinho menor, para terminar essas aqui de cima. Olha, já tá tudo quase preenchido. Agora, nesses meiozinhos aqui, eu vou
colocar algumas pétalas soltas. Aí vocês vão vendo aonde precisa preencher. Bom, é isso. Agora eu preciso esperar isso aqui secar. Então, para mim poder dar alguns retoques nela, eu vou voltar depois com vocês, mas o que eu vou fazer vai ser isso aqui, olha. Eu vou pegar um tom de azul um pouco mais escuro. Olha, aqui eu peguei o cerúleo. E eu vou... Você pode pegar o azul marinho também. Eu vou misturar aqui no pratinho o azul cerúleo. Com o azul caribe. Ai, gente, hoje eu tô meio dormindo, né? Mas eu não tenho dormido bem, então, já que não dorme, vamos acordar para pintar. Mas aí fica pintando nessa preguiça, né? Vamos lá, olha, aqui entre uma pétala e outra, eu vou dando umas escurecidas. Então eu posso pegar o cerúleo puro e eu vou vendo um tom que combine com o do fundo. Aqui eu vou marcando as pétalazinhas, ó, em alguns pontos. Eu gosto de fazer essa marca. E depois que secar, nesse meiozinho aqui, eu também vou vir com a cor de fundo e vou puxar uns rajadinhos. Agora eu não vou conseguir fazer o efeito, porque ainda tá molhado. Então eu vou dar uma parada no vídeo agora, vou esperar secar e volto para a gente poder finalizar isso juntos, ok? Um beijo e até daqui a pouco. Bom, tô de volta. Já tá seco aqui e agora nós vamos começar a dar o acabamento. Depois que eu fiz, eu já trouxe aqui, já fiz algumas aqui já o acabamento nelas para não ficar muitas, mas eu vou explicar. Depois que eu fiz com vocês as florzinhas, eu vou realçar algumas coisas. Então, aqui eu peguei o uva e o pincel fininho, e eu gosto, depois que eu faço as pétalazinhas, eu venho com um tom mais escuro do que eu usei e eu vou acentuando o contorno, ó, de todas as pétalazinhas. Então eu vou meio que desenhando novamente aqui o contorno delas, porque vai sobressair a florzinha, e aqui no meizinho também, ó, dou umas puxadinhas. E eu acho que fica mais bonitinho quando a gente faz esse contorno. Então aqui eu tô usando uva, mas eu podia usar também o púrpura, tá? Aí vai do gosto de vocês. Que todos os dois aqui nesse tom da flor vai ficar bom. Nessas azuis, eu usei o azul marinho. Então, eu vou fazendo isso em todas elas. E aqui, entre elas, aonde fica um vãozinho, eu também dou uma escurecida. Às vezes, eu faço só com o próprio tom escuro que eu tô usando. E às vezes eu coloco um pouquinho do preto.
Nessas aqui de cima eu coloquei um pouquinho do preto. Depois que seca é que eu vou ver o efeito e se precisa do preto. Então, olha como que vai dando um realce nelas. Fala violeta, a hortênsia, ela, dependendo do solo, né, do pH do solo, ela fica multicolorida. Então, você pode ter no mesmo local, às vezes um pouquinho que muda por causa do germen dela, vários tons, elas multicoloridas. Ela é muito bonita. Se achar que em alguma das pétalazinhas precisa também do branco, olha, eu pego um pincel pequenininho, molho só a pontinha, tiro o excesso e dou uma puxadinha para dentro. Todos os detalhes que a gente coloca faz muita diferença. Deixa eu pegar um pouquinho do preto aqui para vocês verem como um detalhezinho muda. Olha, eu molho um pouquinho do preto, tiro o excesso lá e ó, só um pouquinho, só para dar uma escurecidinha aqui. Pode misturar o preto com o violeta. E aí a gente vai trabalhando. Pronto. O miolinho dela, deixa eu tampar essas tintas aqui, porque minha gata tá pulando aqui toda hora, para ela não derramar. O miolinho dela, primeiro eu já coloquei em todas elas o amarelo limão. E agora eu vou vir com amarelo cádmio. Para fazer o miolinho, eu tenho um palitinho de bambu, né? Fininho. É tipo palitinho de churrasquinho. E aí eu pego o amarelo cádmio agora, olha, eu molho a pontinha, a traseirinha dele, e eu vou vir um pouquinho abaixo do amarelo limão e vou colocar um pontinho com esse amarelo cádmio. Fica muito bonitinho. Então, e agora vamos fazer o girassol. O girassol, eu vou usar o amarelo limão, o amarelo ouro, o sépia, o marrom, o camurça, e o amarelo fluorescente, amarelo limão fluorescente. Então, eu sempre começo pelo miolo, e aí eu começo com o sépia. Aqui eu vou ter que tomar cuidado, né, porque eu já pintei o outro. Então, a volta toda aqui eu faço com sépia. E depois, às vezes, eu coloco essa parte aqui, até um pouquinho do preto. Mas vamos trabalhando aqui que a gente vai vendo o que precisa. Então, o contorno todo aqui. Aqui tem o miolinho, eu vou deixar para poder colocar um pouquinho no amarelo. O contorno todo aqui eu vou fazer com sépia. Eu vou esfumando. E eu venho com o marrom.
Para dar uma clareada aqui, misturo. E aqui nesse meio, nós vamos usar o amarelo ouro. Lavo meu pincel para tirar o CEP, que é escuro, e venho com o amarelo ouro. Tem alguns girassóis que essa partezinha aqui é maior, outros é menorzinha. Aí vai do gosto de vocês. O meu aqui tá menorzinho. Esse aqui, ó, poderia ter feito maior se quisesse. Aí depende da qualidade do girassol. Olha, tô esbarrando aqui no negócio aqui que tá balançando. Vou colocar um pouquinho de sépia novamente. E aí, o que que eu faço? Aquele mesmo palitinho que eu fiz aqui, os miolinhos, eu pego a parte da pontinha e eu vou arrastando enquanto ainda tá úmida a tinta. Olha, e eu vou fazendo um movimento pro centro, porque aí vai ficar aparecendo aqueles pelinhos do centro do girassol, que ele parece que é todo cheio de pelinho. Aqui eu venho com o verde pinheiro para fazer a profundidade naquele meiozinho ali. Deixa eu só achar meu pincel. Pego um pouquinho do verde pinheiro e eu vou dar uma escurecida aqui, ó. A gente pode dar umas batidinhas para não ficar tão certinho, porque o miolo dele não é muito certinho. Vou voltar com amarelo ouro. Agora eu vou vir com um pouquinho do amarelo limão. E aqui, deixa eu tampar isso aqui. Deixa eu achar o preto. Aqui, nesses cantinhos, eu venho com um pouquinho do preto, também dando umas batidinhas para dar uma escurecida. Como ainda tá molhado, a gente pode voltar com o palitinho e dar umas arrastadinhas de novo. Aqui eu venho com o pincel fininho. E também, como vou dando umas batidinhas, vou acentuar aqui essa profundidade. Se estiverem gostando da aula,
Aproveita para dar o like, deixar um comentário. Eu quero saber de vocês se vocês querem que eu faça uma aula só com as folhas, né, explicando os vários jeitos de fazer folhas, porque aqui nós temos 2 tipos diferentes. Então, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários para mim, que aí eu vou programar uma aula só com as folhas. Aí vamos fazer folha de vários tons, de vários tipos. A parte do amarelo, vamos começar aqui. Eu começo com o amarelo ouro. Esse aqui é o card, tô pegando errado. Com o amarelo ouro. Olha, preencho tudo aqui. O girassol dá pra gente trabalhar várias pétalas ao mesmo tempo. E vou puxando pra dentro, pra cima. Aqui eu já vou seguindo o movimento da pétala, porque faz diferença. É como se fosse trabalhar as folhas mesmo. Aqui tem um escondidinho, então vou colocar o amarelo. Normalmente eu pinto as pétalas primeiro, porque aí evita de borrar. E aí depois eu faço o miolinho. Mas como estava aqui na minha frente aqui as tintas já para o miolinho, eu já fiz o miolinho de uma vez. Depois que eu coloquei o amarelo ouro, eu vou vir com o amarelo limão. E aí eu vou vir ao contrário. E aí eu já vou demarcando aqui também aonde é uma pétala e aonde é outra pétala. Olha, eu gosto de deixar excesso de tinta no que eu quero que fique bem demarcado. Isso é uma característica minha, da minha pintura, mas vocês não precisam deixar, se não gostarem. Um pelinho aqui. E aí a gente vai só trabalhando com luz e sombra. Mas eu acho que fica bonito, eu gosto. O importante aqui é não deixar secar o amarelo ouro para a gente conseguir fazer a mistura de cores e não ficar a divisão entre elas. Depois que eu coloquei o amarelo ouro, eu vou vir com um pouquinho do caramelo. Deixa eu tampar isso aqui.
As tintas é bom a gente ir tampando, porque elas vão ressecando, elas vão endurecendo se a gente deixa muito aberta. Tô lavando o pincel. Agora eu vou pegar um pincel menor. Vou pegar um pincel menor e eu vou começar a fazer as sombras. Então aqui eu posso escurecer, a gente tem que ver qual está por baixo e qual está por cima. Então, essa aqui tá por baixo dessa, então eu vou escurecer aqui. E nessa hora, o movimento do pincel é muito importante. Eu aproveito, ó, e dou umas puxadinhas para cima também. Aqui é bem pertinho do miolinho. E a gente puxa umas nervurinhas para cima. Essa tá por cima, então eu vou escurecer um pouquinho aqui. Aqui também eu escureço nessa aqui que tá escondidinha. Não vamos deixar marcas, tá? Então aqui agora eu volto, dou uma esfumada aqui. E aí eu vou fazendo o trabalho com sombra em todas elas. Olha, eu posso pegar o pincel fininho e dar uma acentuada aqui, ó. Essa aula hoje começou na preguiça e tá acabando meio na preguiça. Hoje eu já fiz tanta coisa, eu tô muito cansada. Mas eu precisava terminar essa aula para vocês. Então eu tô falando pouco, porque o dia hoje foi muito corrido. Olha, depois que eu coloco, eu dou uma passadinha com o pincel, bem de levinho. Então, nós começamos hoje isso aqui às 4 da manhã, né? E agora são 8 horas da noite, a hora que eu consegui voltar aqui para terminar essa aula para vocês. Porque se eu não gravasse hoje, eu não ia conseguir gravar outro dia. Tinha que ser hoje, não tinha jeito. Eu vou ficar às voltas aqui com meu filho, que vai fazer uma pequena cirurgia. E aí, já viu, né? A gente... que a mãe tem que paparicar. Olha, coloquei o caramelo. Agora eu vou vir para a luz. Eu gosto de usar o amarelo limão fluorescente. Eu não gosto de usar o branco, não. Porque eu acho que tira muito o amarelo. O girassol, ele é bem amarelo, né? Então, eu pego
o amarelo fluorescente. E agora eu vou intensificar a luz. Então eu vou fazer aqui, ó, em todos os meiozinhos aqui, entre esse caramelo aqui. Ó. Eu vou passar ele em todas as pontinhas. Aqui eu deixo o excesso, que a hora que secar ele vai sumir e essa pétala vai ficar bem marcadinha. Então eu gosto de deixar um excessozinho de tinta. Olha, nunca faça um movimento reto, sempre seguindo o movimento da pétala. Eu já falei aqui no começo, eu vou repetir. Nós abrimos um grupo no Telegram, o link vai ficar aqui embaixo. Lá eu vou colocar os riscos dos trabalhos que eu faço aqui com vocês. Vou passar uma aula não, as cores que foram usadas, tudo por escrito. E aí quem quiser, tiver interesse nesse material, é só entrar nesse grupo. Começamos agora, então tá lá ainda vazio, precisando de vocês, né? De vocês para me poder passar o material. Bom, e é isso. Depois que ele secar, aí a gente vê se precisa um pouco mais de sombra. Pode usar aqui, para fazer as sombras, a gente pode usar também um pouquinho do cenoura diluído, bem de levezinho. Aqui eu coloquei, olha, um pouquinho do cenoura. Às vezes eu gosto para acentuar. Pode colocar um pouquinho do siena natural, né? Aqui também usei o siena natural, mas eu preciso que isso aqui seque para poder ver o que vai precisar fazer mais aqui. E faltou agora o girassol fechado, que esse aqui não tem segredo, né? A gente vai fazer a mesma coisa que fizemos naquele lá. Amarelo, ouro, até a metade. E da metade de cima para baixo, o amarelo limão. Aqui tem a sépalazinha. Esse risco ele é muito bonito. E vai estar lá disponível para vocês no Telegram. Não sei se eu vou continuar colocando os riscos na página no Facebook, mas também tem o grupo lá no Facebook, a página do Facebook.
o Instagram, onde eu coloco todos os vídeos. Enfim, todas as redes sociais aí para vocês poderem acompanhar. O amarelo limão agora. Deixa eu só colocar um pouquinho de tinta. Demarcando já a divisão entre uma e outra e vou fazendo um movimento. Quando vocês forem riscar o girassol, não usem um carbono muito escuro. Os meus carbonos aqui que eu uso são aqueles carbonos antigos de formulários contínuos. Então eles são bem clarinhos, porque senão a gente não consegue tampar o risco. Né? O amarelo, ele é difícil da gente conseguir cobrir o risco. Então, eu nem sei se existe, eu acho que não existe mais, né? Não tem mais aquelas, talvez em algumas empresas grandes ainda tem as impressoras, a gente chamava matricial, e aonde você tinha esses formulários contínuos com esses carbonos. Mas se não tiver, optem por riscar com carbono vermelho, bem de leve, né, para que depois consiga cobrir. Ainda mais esse aqui que nós estamos colocando, o amarelo limão, ele é mais clarinho, aí é mais difícil ainda de cobrir. Bom, agora novamente vou fazer a mesma coisa, vou vir com o caramelo. Para poder fazer a sombra. Então aqui a gente vai observar o que está por baixo. Esse pincel, ele tá um pouquinho aberto. A cerda dele não tá boa mais. Eu vou ter que comprar outro. Tá vendo? Olha, ele tá todo já arreganhadinho. Então aqui eu vou escurecer aqui bastante. Já aproveito para puxar uns veiozinhos aqui. Não puxem muito para dentro o caramelo, porque o girassol, ele é amarelo, né? Ele não é caramelo. Mas a gente precisa fazer a sombra. Aqui embaixo da sépala. Sempre, é uma mania que eu tenho, mas que me facilita muito. Sempre que eu coloco, que eu pego a tinta aqui na tampinha, eu venho e tiro o excesso no pratinho. Porque aí eu tenho certeza que a tinta vai estar só de um lado do pincel. E que ela não vai borrar o meu trabalho.
Mas esse é jeito de trabalhar, cada uma vai encontrando aí o seu jeito. Isso é uma mania que eu peguei. E eu gosto de fazer dessa forma. Então, quando vocês verem que eu tô indo ali, é porque eu tô tirando o excesso da tinta. Olha, agora eu vou pegar o pincel fininho e vou fazer aqui com fininho, que aquele pincelzinho ali, ele não tá legal. Eu não quero muito. Olha, o que eu costumo fazer também? Eu costumo pegar um pincel sem cortar. Olha, um pincel que não foi feito corte nenhum. E depois que eu passei a tinta, olha, eu venho arrastando. Porque aí a gente esfuma, mas fica a marca que a gente determinou. Então agora aqui eu vou precisar, eu vou vir agora com amarelo limão fluorescente. Deixa eu achar um pincel. E vou acentuar aqui onde eu quero que fique mais claro. Torno a repetir, isso eu vou falar para vocês em todas as aulas. Quando o trabalho secar, a gente precisa voltar, refazer a parte da luz, refazer a parte da sombra, porque isso vai sumir um pouco, né? Então a gente precisa fazer o retoque. Pronto. Depois eu vou voltar retocando. Agora vamos fazer aqui a sépalazinha, que não tem segredo, né? A gente vai pegar... Deixa eu lavar meu pincel. Aqui eu vou pegar o verde pinheiro, verde pântano e verde musgo. Cadê o meu verde pinheiro? Achei. Gente, aqui em volta fica uma bagunça de tinta. Vocês não têm ideia. E eu me perco aqui. Então, como eu faço? As partes que estão mais embaixo, eu uso o verde pinheiro. E a sépala, ela é uma coisinha só. E aqui em cima eu vou usar o verde musgo. É a mesma coisa que eu fiz nas pétalas, né? Metade com um verde, metade com outro verde. Agora eu vou pegar o pincel fininho
Vou pegar o... Não, isso aqui não. O verde pântano. Aqui. E aí eu vou fazer umas sombras aqui. Hoje eu esqueci o meu pincel na água. E ele não pode. Esse pincel, pessoal, não pode, esse fininho, ficar mergulhado na água, porque ele abre os pelinhos. E o meu hoje eu esqueci. Então, ele tá mais ou menos. Olha. Depositei a tinta. E venho com outro pincel e dou uma esfumada para dentro. Aqui. Eu tenho mania de apoiar o dedinho. Aqui eu vou fazer uma marquinha. E vou esfumar. Isso aqui a gente consegue fazer melhor quando o trabalho tá seco. Vou pegar um pouquinho do branco. Ai, esbarrei de novo aqui. E vou acentuar aqui a divisão. Não é uma divisão porque ela não é dividida, mas ela tem umas marquinhas. Então a gente dá uma acentuada aqui. Limpo o pincel, que tá demais, o branco. E aí eu vou voltar, ó, com o verde pinheiro. O meu pincel ainda tá sujo com o verde pântano, então ele tá misturado aqui o verde pântano com o verde pinheiro. Eu vou pegar aquele pincel sem cortar. Passo em cima. Aí vai faltar aqui os cabinhos, que a gente pode fazer com o verde pinheiro também. Aqui eu tô usando o pincelzinho língua de gato, mas pode ser com o filete. Deixa eu até pegar, porque esse aqui não tá dando muito certo, né? Com um filetezinho aqui. E a gente pode puxar uns raminhos pra cá. Deixa eu só dar uma raleada nessa minha tinta. Que ele tá um pouquinho grosso para fazer isso que eu quero. Então eu vou colocar um pouquinho aqui no pratinho e vou dar um pinguinho de aquarela silk. Ó, deixa eu mostrar para vocês. E aí ele vai ficar mais ralinho. E aí para esses detalhes mais fininhos, a tinta mais fina é melhor, né? Então, ó, a gente mistura, dou uma giradinha no pincel para a ponta ficar fininha. E ó, como ele corre melhor.
E aí vocês vão fazendo. Podem fazer esses detalhes aonde vocês quiserem no trabalho. Aqui eu ainda vou escurecer também aqui embaixo, né? Aqui nós vamos fazer um sombreadinho. E das folhas também. Mas a aula que eu queria passar para vocês era essa. Eu falei, hoje foi uma aula com muita preguiça. Preguiça no começo porque estava muito cedo, preguiça no final porque já está ficando tarde. Mas eu fiz com muito carinho. Eu espero que vocês tenham gostado. E espero ver vocês aqui na próxima aula. Não sei ainda qual vai ser o projeto, mas vou trazer alguma coisa também bem legal, provavelmente flores novamente. E eu espero vocês aqui no canal. Tá bom? Um beijo e até a próxima.